Bem, boa tarde a todos. Quero dar-vos as boas-vindas à instituição, o Instituto Politécnico de Beja, em nome da instituição, da escola e também do curso de Cidadania. Agradecer a vossa participação e presença neste simpósio. Dar também uma palavra especial ao professor Marceno, que há muito investe nesta iniciativa, com os resultados que são conhecidos e que muito honram tanto a instituição como a escola e o curso. Depois também agradecer a presença a todos os participantes, dizer-vos que a instituição estará sempre aberta e é uma honra ser os convidados nesta casa. Nós vamos então iniciar este simpósio. Eu vou pedir ao professor Marceno que faça o favor de conduzir todos os trabalhos e que vá distribuindo as participações em função do seu presente critério. Paulo, é um elogio exagerado e o critério tentará ser exclusivamente científico, começando do geral para o especial. Poderia ser o inverso. Muito bem, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa participação. Sejam bem-vindos e espero que aproveitem a oportunidade do simpósio que seja tudo perfeito. Muito obrigado. Boa tarde. Com esta divulgação, cuja norma habilitante desconheço, eu poderia a colega, a doutora Ruth Saraiva, professora da Faculdade de Direito, agora diz da Universidade de Lisboa. No meu tempo não tinha essa expressão, só a falar de Lisboa, ponto final. E agora há duas públicas, no nosso tempo já havia, a católica diria umas coisas. Não é dizer, sou conhecido por ser desagradável. Mas a professora Ruth Saraiva é das muito poucas pessoas em Portugal que se interessam por questões agrarísticas. Há um par de anos teve uma iniciativa muito meritória na criação de uma pós-graduação em Direito Público Agrário, também na Faculdade de Lisboa, que infelizmente não teve sucesso, melhor, não tive o sucesso que mereceria. Por isso, tendo havido esta possibilidade, eu cheguei a escrever, creio que de forma não exagerada, que nem sequer honra demasiado o país, é a primeira iniciativa a este nível, pelo menos há 10 anos. Umas sementes que foram colocadas nos anos 60 não frutificaram. E, aliás, as nossas fontes ressentem-se muito de não termos uma doutrina consistente. Quer as fontes, quer depois as políticas agrícolas e o desenvolvimento rural. Eu sei que a professora Ruth irá tentar fazer essa ligação. A palavra é sua. Muito obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Os meus especiais cumprimentos à assistência, mas em particular aqui aos meus colegas de mesa. Deixar também os meus agradecimentos especiais e os parabéns, sobretudo, como vocês no Brasil, parabenizar aqui o professor Marceno, porque efetivamente falar de direito agrário é algo extremamente raro ainda no nosso país, o que não deixa de ser estranho num país em que hoje em dia se fala da agricultura como um setor que poderá, no fundo, potenciar o nosso crescimento e desenvolvimento económico e em que se apregou o regresso à agricultura, sobretudo para os jovens, de forma a resolver problemas macroeconómicos, como designadamente a questão do desemprego. Também não deixa de ser estranho, efetivamente, no nosso país não termos esta tradição de trabalhar os temas agrários da perspectiva jurídica, quando o legislador tem a tendência para sofrer de um fenómeno que nós chamamos, entre aspas, legislarreia, ou seja, basicamente passa a vida a produzir normas e nos últimos anos, efetivamente, como escrevia um aluno meu, se bem que com erros, as leis vêm em manadas,
e não em manadas. O aluno escreveu em manadas, o que tem a ver com a matéria agrária. Aliás, vem em manadas designadamente do Governo, e nesta matéria que nos prende a saber o arrendamento rural, efetivamente o legislador nos últimos anos tem apresentado alguns diplomas e algumas alterações quanto a este assunto. Eu não sou, e faço já este aviso prévio, especialista em arrendamento rural, aliás, nem sequer especialista em direito civil, especificamente em direitos reais. Sou uma curiosa das matérias ligadas à agricultura por ser jovem agricultora, diga-se de passagem. Portanto, é aqui buscar a minha veia, deve ser terapêutica para conseguir ultrapassar os problemas que se vivem dentro da academia e, efetivamente, procurar, muitas vezes, no direito, mas também na economia, porque é a área que eu trabalho na Faculdade de Direito, alguns aspectos que poderão ser relevantes para esta matéria. Portanto, eu diria que, em termos de plano da minha apresentação, eu vou tocar em 2, 3 questões essenciais. Em primeiro lugar, recordar alguns princípios económicos que me parecem importantes para conseguirmos perceber esta questão do arrendamento rural, sobretudo se o arrendamento rural é ou não é um mecanismo eficiente para potenciar a alocação das terras e, sobretudo, potencie uma alocação eficiente dessas mesmas terras e, por outro lado, além de olhar para estes princípios económicos que devem ser chamados à atenção, saber até que ponto o legislador, designadamente no Decreto-Lei 294 de 2009, que vem estabelecer o novo regime do arrendamento rural, não é bem um regime, porque no fundo é uma espécie de codificação daquilo que já vinha de trás, com um ou outro acrescento ou retirada de outros lados, e ver se efetivamente o legislador consegue ou não encontrar mecanismos que potenciem este tipo de mercado. De forma muito simples, se estamos a falar aqui designadamente em produção agrícola, é preciso lembrar que a produção agrícola, à semelhança de qualquer outro tipo de produção, obriga necessariamente a que tenhamos um conjunto de fatores de produção. Os fatores de produção, basicamente, são 3: terra, trabalho e capital, e precisamos, mesmo numa produção agrícola, quer do trabalho, quer do capital, e não apenas terra, apesar deste ser o fator fundamental. Há esta ligação depois entre o mercado de fatores de produção, designadamente o mercado ligado ao fator terra, que é remunerado através daquilo que nós chamamos em economia uma renda, e uma ligação depois ao mercado dos bens finais. E há uma interligação natural entre os dois mercados e, portanto, aquilo que acontece no mercado dos fatores de produção terá repercussões a nível do mercado de bens finais. Ou seja, se eu, por exemplo, não tiver terra suficiente para cultivar, isto obrigatoriamente vai fazer que, a nível dos bens finais, eu não possa apresentar, por exemplo, produtos agrícolas nacionais no mercado nacional ou no mercado internacional, porque, efetivamente, os fatores de produção não o permitiram. Da mesma maneira que, se um determinado bem final, como, por exemplo, agora está na moda a cortiça, que é utilizada praticamente para tudo, tiver um nível de procura elevado, isto vai influenciar, como é óbvio, o próprio mercado de fatores e, designadamente, a procura, por exemplo, de terra para alargar a exploração em termos de cortiça. Ou então a própria depois toda a indústria que está associada. Portanto, há primeiro que ter esta ideia dos fatores de produção e da terra, efetivamente, no caso da agricultura, ser um fator fundamental, mas não é o único que é necessário. Por outro lado, é preciso também recordar aqui os clássicos em termos de economia, e eu faria, sobretudo, menção a 2. Possivelmente conhece, então, o senhor chamado Malthus, que basicamente tem umas teorias extremamente negativistas, pessimistas, em que a ideia, basicamente, é que, como a população aumentar de forma geométrica e os bens, designadamente os fatores de produção, aumentarem apenas de forma aritmética, isto levaria a que, no final, tivéssemos uma situação de subnutrição da população e, consequentemente, morte em grande escala, porque não havia bens suficientes para alimentar a população. O que, no fundo,
reparem, traz algo que já hoje é muito explorado na economia dos recursos naturais, ou seja, a ideia da escassez da terra e dos limites de produção, ou seja, há limites de produção. Esta ideia também é recuperada por um outro senhor, que por acaso tem antepassados portugueses, um senhor chamado David Ricardo, que ao que parece é dos poucos economistas ricos que há na história, porque aparentemente os economistas não costumam ter grande sucesso nas suas aplicações. Não muito. Por exemplo, alguns prémios Nobel da economia que ganharam o prémio no âmbito dos mercados financeiros e depois fizeram aplicações ruinosas e, portanto, digamos que não há assim tantos economistas ricos quanto isso. No entanto, este senhor, David Ricardo, basicamente também, diga-se de passagem, a riqueza dele era baseada na sua propriedade fundiária, porque era um grande proprietário. E desenvolve uma teoria, que é a teoria da renda, em que basicamente a ideia é a de que os terrenos mais férteis começam a ser ocupados em primeiro lugar, depois, à medida que a população aumenta, vão-se ocupando terrenos menos férteis e parte deles do pressuposto que, se vendendo o produto ao mesmo preço no mercado, isto significa que aqueles que estão nos terrenos mais férteis terão uma renda, ou seja, ganham mais do que aqueles que estão nos terrenos menos férteis. Mais uma vez, a ideia que está por trás é a tal escassez da terra. Mas está por trás também uma ideia que é desenvolvida uns anos mais tarde, em meados do século XIX, por uma escola económica que são os marginalistas. E os marginalistas, designadamente, vêm a desenvolver uma lei que se aplica no lado da oferta, que é a lei da produtividade marginal decrescente. E o que é que diz esta lei? Esta lei basicamente diz uma coisa muito simples, que todos nós rapidamente percebemos. Se eu tiver um fator fixo, um fator de produção fixo, e acrescentar doses adicionais de um qualquer outro fator de produção, incrementos de produtividade vão ser cada vez menores. Ou seja, eu não posso ter um aumento da produção total, mas cada acréscimo de produtividade que eu vou ter é inferior aos anteriores. Porquê? Porque se vai saturar o fator que está fixo. Ora, se pensarmos na Terra como um fator fixo, e eu for acrescentando doses sucessivas de trabalho, de máquinas, etc., isto significa que a partir de uma determinada altura eu não tenho terra suficiente para ter produtividade que justifique os acrescentos em termos de trabalhadores ou os acrescentos em termos de capital. Consequentemente, eu só tenho uma solução, que é fazer variar este fator fixo, ou seja, aumentar a área de terra que está disponível para a agricultura. E quando se vai pensar designadamente em aumentar a área, pode-se pensar em várias formas, designadamente, numa mais tradicional, que poderá ser a compra da terra, ou, designadamente, também o arrendamento, que é um direito real menor se compararmos com a propriedade. E, portanto, esta poderia ser uma das vias para tentar aumentar a escala. De qualquer maneira, chama a atenção, também nos ensinam os economistas, apesar de eles não acertarem sempre as suas previsões, mas aparentemente há algumas leis económicas que são mais ou menos notáveis, por assim dizer, o aumentar a escala não significa necessariamente que eu vá ter economias de escala, ou seja, que os meus custos médios diminuam e que se justifique esse aumento de escala. Pode acontecer, ao contrário, por questões de deseconomias internas e por questões de deseconomias externas, que efetivamente a produtividade acabe por diminuir e que os meus custos acabem, ao contrário daquilo que eu esperaria, por aumentar, o que me obrigaria necessariamente a fazer aquilo que os economistas chamam de downsizing, que está muito na moda em Portugal, que é o emagrecimento. Vamos emagrecer, no fundo, as várias estruturas.